Nessa segunda parte do meu trabalho, eu começo falando da formação dos professores. Aonde são formados os professores aqui no Brasil, né? Ora, os professores são formados nas universidades federais, nas estaduais, nas particulares e nas faculdades isoladas, né? Faculdade isolada é uma instituição que não tem vínculo com uma universidade. Qualquer professor pode montar cursos, né? Alugar um prédio e montar uma faculdade com alguns cursos, né? Direito, administração de empresa, né? Pedagogia, engenharia civil, medicina, odontologia. São cursos diversos, né? Ora, eu vou fazer uma crítica sobre esse assunto, né? Sobre esse subtema aqui que eu vou abordar, né? Vamos tomar como exemplo o curso de matemática, licenciatura e bacharelado em matemática. Foi o meu caso, né? Eu passei por essa situação que eu vou dizer agora, né? Veja bem, vamos lá para o curso de licenciatura e bacharelado em matemática. Vamos tomar como exemplo uma universidade federal. Até o terceiro ano, todos os estudantes estudam juntos, no mesmo espaço, né? Tanto aqueles que vão fazer licenciatura em matemática, como aqueles que vão fazer o bacharelado em matemática. Então, todos os alunos estudam juntos. Os que vão para as escolas públicas, para as escolas particulares, para os cursinhos, para as escolas técnicas, para as universidades, né? Para o campo científico, para as instituições financeiras, né? Os que vão ser matemáticos, né? Então, todos estudam juntos, até o terceiro ano. A partir do quarto ano, eles se dividem. Os que vão fazer licenciatura e os que vão fazer bacharelado. Ora, eu tenho uma crítica para fazer aqui sobre essa formação dos professores, onde todos os alunos estudam juntos até o fim do terceiro ano, né? Até o terceiro ano, todos os alunos estudam juntos. Eles só se separam no quarto ano. Tem um erro aí, um grande erro que o sistema educacional brasileiro está cometendo. Um grande erro. Eu posso até dizer que o maior erro que o sistema educacional brasileiro está cometendo, né, é permitir que os professores sejam formados, os professores que vão para as escolas públicas sejam formados em qualquer lugar, em qualquer faculdade, em qualquer universidade. Nesse modelo que eu estou citando agora. Professor de escola pública no Brasil, ele é formado em qualquer lugar. Em qualquer lugar se forma um professor
para a escola pública. Então veja bem, o erro está exatamente aí. Nós não podemos formar professores para as escolas públicas juntos com os outros. Nós temos que separar. Veja. Seguinte. Veja bem. Os professores que vão para as escolas particulares, aqui ó, que vão para os cursinhos, que vão para as escolas técnicas, que vão para as universidades, né, que vão para o campo científico, as instituições financeiras, eles podem estudar juntos, eles podem ser formados em qualquer lugar. Agora, professor que vai para a escola pública, ele tem que ser formado aqui. Aqui. Aqui, ó. Nas academias de educação. Separados. Em qualquer lugar do mundo. Não é só no Brasil, não. Então, o maior erro que o sistema educacional brasileiro está cometendo é formar os professores que vão para as escolas públicas juntos com os outros. Nós temos que separar. Professor que vai para a escola pública tem que ser formado aqui, ó. Aqui. Aqui é um lugar apropriado. A academia de educação é um lugar apropriado para formar construtores de escolas públicas. Porque eu sou contra esse modelo aqui, e é por isso que eu estou aproveitando para fazer uma crítica, né? Eu começo a parte 2 fazendo uma crítica ao sistema educacional brasileiro. Você acha que os estudantes que vão para as escolas particulares, os que vão para os cursinhos, os que vão para as escolas técnicas, vão querer saber discutir problema de escola pública? Aqui. Não vão. Jovem que está estudando para fazer bacharelado em matemática, ele quer saber de problema de escola pública, de bullying, de evasão escolar. Aqui não. Aqui, o estudante da academia, ele vai estudar a instituição em que ele vai trabalhar. Ele vai ter que dominar a instituição que ele vai trabalhar, que é a escola pública. Ele tem que estar com os outros. Os professores estudam juntos os problemas das escolas públicas. Ele, aqui nesse ambiente aqui, ele vai ser preparado para construir a escola pública. Aqui é uma instituição somente para formar construtores das escolas públicas. Construtores. Aqui nós vamos formar os diretores, os coordenadores, os supervisores. O aluno da academia, no primeiro ano, ele já sabe. Ele já sabe que vai ser professor de escola pública, ou diretor, ou supervisor. Ele já sabe, logo no primeiro ano. Então, rapazes e moças estudam juntos aqui, em regime de internato. Eles vão ser construtores. Esse modelo que eu estou falando aqui, não é só para o Brasil.
é para qualquer sistema. Professor de escola pública, seja no Brasil, seja no Canadá, no México, na Espanha, na Itália, tem que ser formado nas academias de educação, porque é um lugar apropriado, é feito à mão. A Academia Militar das Agulhas Negras só forma oficiais do Exército. Ali o aluno do primeiro ano, o cadete do primeiro ano, ele já sabe que vai ser oficial do Exército. Ele já sabe. Então, a dedicação é muito maior. O aluno que estuda aqui, na academia, sabendo que ele vai ser professor ou construtor de escola pública, ele vai abraçar muito mais a instituição em que ele vai trabalhar. Quando eu falo aqui no assunto, é porque eu já estudei essa questão. Eu já estudei. Não é uma coisa à toa, não. Eu venho estudando a escola pública desde 1999. E agora eu estou produzindo esses vídeos para botar para fora tudo que eu aprendi nos meus estudos sobre escola pública. Né? Então, eu penso que o maior erro que o sistema educacional brasileiro está cometendo é formar professores de escolas públicas em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar se forma um pedagogo. Em qualquer lugar se forma um professor de matemática para a escola pública. Em qualquer lugar. Não sou contra, veja bem, eu não sou contra as faculdades isoladas. Não sou contra. As faculdades isoladas podem formar médicos, engenheiros, dentistas, advogados, inclusive pedagogos. Professores que vão para as escolas particulares, para a universidade, para os cursinhos. Aí professor de escola pública, não. Professor de escola pública tem que ter, aqui ó, o ambiente dele. O ambiente dele é próprio. Aqui é uma instituição apropriada só para formar os construtores. Nós temos que acabar com esse negócio de formar professores para as escolas públicas. Nós temos que formar construtores. Por que eu digo isso? Porque os estados, já disse isso, vou repetir, os estados e os municípios jamais na história vão construir boas escolas públicas, as escolas públicas de excelência, as escolas públicas de vencedores na vida. Jamais, nunca, porque esse é um trabalho dos professores. Essa missão é nossa, a missão de construir boas escolas é nossa, não é dos estados e municípios. Então, a formação, seja no Brasil, seja na Itália, na França, em qualquer país, tem que começar aqui, ó, aqui, nas academias de educação. Né? E nós vamos ter que construir academias de educação em todos os estados do Brasil, para formar os construtores de escolas públicas. Aí nós vamos, como eu já falei na parte 1, nós vamos, estou na parte 2, aqui é a parte 2. Na parte 1, eu falei que nós vamos construir as escolas públicas federais em todos os povoados do Brasil. Aí os professores vão praticar a construção. São eles que vão construir os prédios escolares, montar as escolas, matricular os alunos. Né? Então, nós vamos ter que construir em todos os estados. Como assim? Vamos tomar como primeiro exemplo Alagoas, que é um estado pequeno. Podemos começar com 3 academias para formar professores para as escolas públicas. Pernambuco, que é um estado um pouco maior do que Alagoas, podemos construir 4 academias. O Ceará, que é maior do que Pernambuco, 5 academias. Bahia, 7. Né? Minas Gerais, 7.
Então nós vamos construir em cada estado algumas, né, academias de educação para formar os construtores. E os professores, ao saírem das academias, eles é que vão construir as escolas. Não haverá interferência dos estados e municípios. Aí nós vamos começar a construir uma nova sociedade, uma nova escola, né? Então essa é a minha crítica. Eu começo a parte 2 com essa crítica, né? Com essa crítica aqui do sistema que forma professores em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar se forma, hoje no Brasil, em qualquer lugar se forma um professor que vai para a escola pública, né? Então, como eu já falei, os estudantes, eles formados juntos, como eu falei no sistema antigo, que é, eles têm diversos objetivos. Uns vão para as escolas particulares, outros vão para os cursinhos, outros vão ser professores universitários. Não podemos formar todos juntos. Podemos formar todos juntos, menos aqueles que vão para as escolas públicas, né? Ok? Então é isso aí. O maior erro que o sistema educacional brasileiro cometeu foi ter permitido que os professores fossem formados em qualquer lugar, né? Entregar as escolas públicas aos professores que estão dentro das escolas públicas, né? Esse é o meu foco. Eu vou tentar mostrar aqui que nós vamos ter que entregar no futuro, não agora, mas no futuro, nós vamos ter que entregar as escolas públicas aos professores que estão dentro das escolas públicas. Nós temos que ter um governo que atenda aos construtores. Quem são os construtores? São os professores que estão dentro das escolas, né? Esses cartões, como eu já falei, são os meus subtemas, né? O professor deve dominar sua própria instituição de trabalho, que é a escola pública. Dominar sua própria instituição. Então, ele aprende a construir aqui, na academia. Aqui ele vai aprender a construir escola. Aí ele vai dominar a instituição em que ele vai trabalhar. É feito um violonista. O bom violonista, ele domina o instrumento. Qual é o instrumento? O violão, né? Ele tem que ter o domínio. É feito o pianista, ele tem que dominar o piano. Para ser um grande pianista, ele tem que dominar o instrumento de trabalho, que é o piano. A mesma coisa é o professor que vai para a escola pública. Ele tem que dominar a instituição, estudar a instituição que ele vai trabalhar, né? Toda escola pública, quer dizer, toda academia de educação tem que ter uma maquete de uma escola pública, para que os estudantes estudem todas as partes da escola pública e suas relações. Estudar tudo, tem que estudar tudo, vai ser o construtor. Por isso que o estudante tem que ser formado numa academia de educação. Ali ele vai estudar tudo sobre escola, né? É feito o médico, o estudante de medicina. O estudante de medicina, ele estuda todos os órgãos do corpo humano e suas relações. Senão ele jamais será um bom médico, né? A mesma coisa a escola. A escola é um corpo, né? É um corpo social, é uma máquina. É uma máquina de educar crianças e adolescentes. Então a escola tem as suas partes e tem as relações, né, que existem dentro da escola. É complexo, né? É muito complexo, né? É por isso que esse meu trabalho não dá para fazer só em duas partes, 3 partes. É muita coisa, né? Eu só espero que você, que é professor de escola pública, tenha
um aproveitamento no que eu estou falando aqui, né? É claro que muitas coisas que eu estou falando aqui, os professores já sabem, né? Ora, continuando falando de Academia da Educação, por que eu falo em 6 anos em regime de internato, né? 6 anos. Ora, veja bem. Há quem diga que todo professor deve ser um pedagogo. Há quem diga isso, não é coisa minha, não. Muitos professores, pedagogos, já dizem isso. Que todo professor tem que ser um pedagogo. Professor de geografia tem que ser um pedagogo. Professor de matemática tem que ser um pedagogo, né? O professor, seja ele de geografia, seja ele de matemática, história, ele tem que estudar pedagogia. Ele tem que ter formação pedagógica. Por que eu falo aqui em formar o professor em 6 anos? Em 3 anos, os 3 primeiros anos, todos os estudantes da academia estudam pedagogia. É a parte pedagógica. Em 3 anos. Então eles vão estudar tudo sobre escola, ou quase tudo, ou muitas coisas sobre escola pública, né? Os estudantes vão estudar a violência na escola, a evasão escolar, a indisciplina, a violência, o preconceito, né? Eles vão estudar a filosofia da educação, a psicologia da educação, sociologia da educação, antropologia da educação, história das ideias pedagógicas, biologia da educação, economia da educação. O que mais? A história da educação brasileira, a história da escola pública. Eles vão ter que passar 3 anos estudando pedagogia. Quando for no fim do 3º ano, aí cada estudante, veja bem, cada estudante vai escolher o que ele vai ser lá na escola pública. O que ele vai ser? Se ele vai ser diretor, se ele vai ser supervisor, se ele vai ser coordenador, se ele vai ser professor da educação infantil, ou do ensino fundamental, ou do ensino médio, se ele vai ser pedagogo intendente, ou se ele vai ser construtor de prédios escolares. Então, o estudante, aqueles que resolveram ser diretores, eles vão estudar administração escolar. Ao saírem da academia, eles vão direto para as escolas, vão ser diretores. Aí nós vamos acabar com esse negócio de concurso para diretor, concurso para professor, eleições diretas para diretores, acabar com tudo isso. Vamos acabar com tudo isso. O estudante, ao sair da academia, ele vai direto para a escola ser diretor. Ou vai ser supervisor, ou vai ser coordenador, como já falei. Não tem concurso. Já passou 6 anos estudando em regime de internato, é feito o oficial do Exército. O cadete, ao terminar o curso, ele vai direto para um quartel sem fazer concurso. E vai trabalhar apenas no quartel. A mesma coisa é o diretor. Ele vai trabalhar apenas numa escola, ser diretor apenas de uma escola. O professor vai trabalhar apenas numa escola. Ele não vai trabalhar em 3 escolas, 4 escolas, 5 escolas. Aqui em Recife tem professores trabalhando em 4 escolas, 5 escolas. Isso é uma escravidão. Isso mata o professor estressado.
Aí o professor, esse professor, que trabalha em 4 escolas, ele não trabalha em nenhuma, ele passa por cada uma. Veja a diferença. Ele não trabalha em escola, ele passa por cada uma. Na segunda-feira ele vai para a escola A, na terça ele vai para a escola B, na quarta para a escola D, na quinta para a escola E, C, E, A, B, C, né? Na segunda vai para a escola A, na terça vai para a escola B, na quarta para a escola C, na quinta para a escola A de novo, volta, e na sexta para a escola E, sei lá, B, A. Quer dizer, fica naquele passeio, né? Ele não trabalha, ele passa pelas escolas dando aulas. Nós temos que acabar com esse negócio de professor ter que trabalhar em 3 escolas por uma questão de sobrevivência. Aí nós vamos acabar com isso. O professor vai trabalhar em apenas numa escola e vai ter isso aqui, ó, carreira e salários. Isso aqui, ó, o pilar 2, ó. Pilar 2, como eu falei na parte 1, ó, pilar 2. Pilar 1, formação de professores. Pilar 2, carreira e salários. O pilar 3 é autonomia dos professores. E o pilar 4 é o envolvimento dos professores. Professor envolvido apenas com uma escola. Com uma escola. Né? Aí nós vamos começar a construir uma escola pública de qualidade. Né? Porque somente nós, professores, poderemos construir as escolas públicas que o mundo está precisando. O resto é blá blá blá. O resto é blá blá blá. O resto é blá blá blá. Jamais, jamais na história, os estados e os municípios brasileiros vão construir as escolas públicas que o Brasil está precisando. Porque essa missão é nossa. A missão é nossa. Não é dos estados e municípios. Construir. Os estados e municípios podem chegar na excelência em centenas de coisas. Centenas, claro. Claro. Né? Mas em matéria de escola pública, jamais eles vão aprender a construir boas escolas. É impossível. A história mostrou isso. Né? Então, veja a importância da academia. O professor, ao sair da academia, ele vai direto para a escola pública. A escola construída pelos professores. Claro que isso vai demorar muito, isso vai demorar décadas. Essa escola, para acontecer, se acontecer, vai demorar décadas, né? Porque vamos ter que formar professores em regime de internato em 6 anos, vamos ter que ter um partido político constituído só de professores, para eu poder fazer as grandes reformas. É muito complicado, né? É muito complicado. Então, essa é a grande importância das academias, né? Ok? Já falei aqui, os estudantes das academias de educação devem estudar a escola pública como um todo e suas relações, né? A maquete, toda academia tem que ter uma maquete, né? O Estado brasileiro não foi capaz de construir uma escola pública de qualidade, né? Estados e municípios, porque as missões são nossas, são dos professores, né? Assumir as escolas em todos os sentidos, né? Construção de prédios escolares, a compra da merenda, manutenção, reformas. Né? Esses são os meus sub-itens. Né? Antes de eu produzir esses vídeos, eu estudo e escrevo aqui os meus cartões, os sub-itens, né? Subtemas, né? Os itens são os subtemas. Porque o tema principal é educação, a construção de uma nova sociedade. Né? Pronto, chegou aqui no item 20, praticar a construção. Eu já falei sobre isso, eu me antecipei, parece que foi na parte 1. Isso aqui é importante demais, praticar a construção, fazer escola, poder de fazer, força de mudança, né? A força de mudança dos professores. Né? Projetos
Escola tem que ter projetos. Os professores precisam elaborar e executar projetos. E o governo tem que atender aos projetos dos professores. Um país cujo governo não atende aos projetos dos professores está fadado ao fracasso. Está fadado ao fracasso, né? Está fadado ao fracasso. Falei do partido político, está aqui, agora chegou a vez aqui de falar do partido político, mas já eu falei logo na parte 1, né? Que é o PEB, Partido da Educação Brasileira, né? PEB, Partido da Educação Brasileira. Sem esse partido, dificilmente nós, professores, vamos construir boas escolas, porque somente os políticos, professores, poderão fazer grandes reformas na educação, né? Muitos professores deixam o magistério e vão fazer carreira política, é muito comum isso. Muitos professores, eu tenho colegas meus que já saíram da escola, hoje são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, né? Deixaram a escola e partiram para a política, né? Vontade política, eu escrevi aqui, a vontade política só acontecerá quando nós tivermos o nosso partido político. Então, essa vontade política só vai acontecer pelos professores, pelos políticos professores. Pelo menos essa é o meu pensamento, né? Ninguém conserta mais o Brasil. Olha esse item aqui, né? Puxa vida, né? Ninguém conserta mais o Brasil. Minha opinião. Né? Por que ninguém conserta mais o Brasil? Porque o Brasil já chegou no imbróglio. Imbróglio, I-M-B-R-O G-L-I-O, imbróglio, G-L-I-O. Imbróglio é uma confusão, é um embrulho, são 1000 nós, não tem mais volta. Não tem mais volta. O imbróglio é uma situação que não tem mais conserto. Ninguém conserta mais, né? O Brasil está chegando no fim da linha. Chegou no imbróglio, essa confusão toda, essa violência toda, essa criminalidade, assaltos aos postos de gasolina, assaltos às farmácias, aos mercadinhos, as clínicas, assaltos aos cofres públicos. Isso é um imbróglio, criminalidade, violência, droga, prostituição. Está chegando no fim da linha. Agora, tem solução? Claro que tem solução, claro. Solução é a construção de uma nova sociedade. Por isso que eu estou dando esse nome ao meu trabalho, educação, a construção de uma nova sociedade. Nós vamos ter que construir uma nova sociedade. Começar tudo de novo. Erramos muito. Nós erramos muito. Nós brasileiros erramos muito. Nós cometemos muitos erros e estamos repetindo os erros. O Brasil está nas mãos dos professores, das escolas públicas. O Brasil está nas nossas mãos. Agora, eu não me esqueci dos religiosos. Eu não me esqueci. No meu projeto, nós vamos colocar, no meu projeto eu coloco um teólogo em cada escola, dependendo do número de alunos, eu coloco um teólogo em cada escola pública. Mais adiante eu vou falar sobre isso.
Ok? Temos que montar um governo que atenda aos pedidos dos professores. Já disse isso, né? Todo país tem que ter um governo que atenda aos pedidos dos construtores, que são os professores que estão dentro das escolas. Agora, o professor tem que ganhar bem. Aqui, ó. Tem que ganhar bem. Senão, tudo isso aqui não vai ter sentido. Para o Brasil, não. Para o Brasil, isso aqui não vai ter sentido. Esses vídeos para o Brasil não vão ter sentido se os professores não ganharem bem. Vão servir para outros países mais adiantados, né? Eu não estou produzindo vídeos só para o Brasil. Estou produzindo vídeos para o Brasil, naturalmente, que é o meu país, mas estou produzindo vídeos para outros sistemas educacionais, né? Veja. Nós chegamos à 7ª economia do mundo. Mas deixamos um rastro de miséria, prostituição, violência, né? Drogas. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Ora, imagina aqui uma viga. Uma viga. O Brasil chegou aqui, ó, à 7ª economia do mundo. Mas no outro lado da viga, deixou um rastro de violência, de miséria, de pobreza, né? De drogas, criminalidade. Então, nós vamos ter que levantar essa viga, ó. Aqui. O Brasil está assim. Nós vamos ter que botar um macaco aqui e levantar. Ficar assim, né? Somente a escola pública poderá trabalhar para levantar essa viga. Porque a viga pode despencar cada vez mais, ó. E pode até puxar. Nós poderemos, com tanta violência, cairmos para o 8º lugar, para o 9º lugar, para a 10ª posição, porque se esse país, o Brasil poderá chegar num ponto em que os empresários não vão querer mais investir aqui no Brasil, por causa da violência. Essa criminalidade que está acontecendo. Nós vamos ter problema com o desenvolvimento econômico, com tanta violência. Não é verdade? Então, nós temos que cuidar da educação. Os turistas estão sendo assaltados. Muitos turistas não querem mais vir para o Brasil, passar férias, porque eles já estão sabendo da violência. Então o negócio é muito sério, né? Muito sério. Nós não sabemos qual vai ser o fim desse país, com tanta violência, né? Os políticos que não são professores jamais conseguirão fazer grandes reformas na educação, né? Então, continuando aqui esse meu trabalho, é difícil, né? Está muito difícil consertar esse país, né? Mas nós vamos ter que encontrar soluções. A minha parte é a educação. Eu acredito que nós podemos salvar o Brasil pela educação. Agora,
tem que pagar bem aos professores. Caso contrário, nós não vamos salvar o Brasil pela educação. Não basta apenas dizer que a profissão de professor é a mais importante do mundo. É preciso provar, né? E eu estou produzindo esses vídeos também para provar isso. Não é só dizer que não basta apenas dizer que a profissão de professor é a mais importante. É preciso provar, demonstrar, né? Então, se nós tivermos um partido político constituído só de professores e esse partido for ao poder, eu anotei aqui algumas sugestões, né, que muitos governantes dizem que os professores não ganham bem porque são muitos, né? A alegação é sempre essa, né? Os estados e municípios dizem que não podem pagar bem os professores porque são muitos, né? São muitos, aí não, né? Eles não ganham bem porque são muitos. Aí não dá para pagar, né? Bom, mas eu escrevi aqui alguns cortes, por exemplo. Se esse partido chegar ao poder, ele vai poder limitar o número de secretarias nos estados e municípios, né? Nós temos excesso de secretarias nos estados e municípios. Então, vamos limitar o número de secretarias, né? Vamos congelar o número de municípios por 50 anos. O Brasil já tem município demais. 5.563 municípios. Vamos congelar o número de municípios. Vamos acabar com todas as festas promovidas com dinheiro público. Aí nós vamos começar a juntar dinheiro, né, para melhorar essas escolas e melhorar o salário dos professores. Tem 3 casos aqui que eu anotei para citar, mas eu poderia aqui citar centenas, né, de cortes, né, de cortes. E os políticos mais experientes, né, poderiam fazer milhares de cortes no Brasil, né? Aí nós vamos ter dinheiro para pagar os professores, né? Por exemplo, lá em Fortaleza, o governo construiu o Centro Cultural Dragão do Mar. Nota 10. Nota 10 para o Centro Cultural Dragão do Mar. Nota 10. Mas o governo deveria ter vendido o terreno a uma empresa privada, a uma imobiliária, por exemplo, e pegava o dinheiro e investia em educação. Principalmente no salário dos professores. Aí nós vamos ter dinheiro para melhorar o salário dos professores. Ainda em Fortaleza, estão querendo construir um aquário, o Aquário do Ceará. Gente, pelo amor de Deus, assim não dá, né? Vão gastar milhões para construir esse aquário. Ou já construíram, não sei, ou desistiram de construir. Mas até a última vez que eu vi na internet, estava em construção ou estavam querendo construir, não sei exatamente. O que o governo tinha que fazer? Vendia o terreno a uma empresa privada, pegava o dinheiro e investia na educação. Investir nos professores, né? Aqui em Recife, construíram o Parque Dona Lindu. Nota 10 para o Parque Dona Lindu. Mas o governo não deveria ter construído. Pegava o terreno, vendia a uma empresa privada, uma imobiliária, por exemplo, pegava o dinheiro e investia nos professores, né?
E assim por diante, né? Eu estou citando aqui alguns exemplos, né? Mas os nossos políticos mais experientes poderiam aqui fazer cortes, muitos cortes, né? São algumas sugestões que eu estou dando sobre isso, né? Aí nós vamos ter dinheiro para pagar os professores, né? O estudante da Academia da Educação cria ânimo, alma, amor, entusiasmo para construir a escola. Dentro da escola, em regime de internato, estudando as escolas, os estudantes vão criar amor por essa escola, né? Porque eles sabem que vão ter uma carreira, né? E vão ganhar bons salários. Aí os professores vão ser dedicados ao ensino, à educação e à construção da escola, né? Temos que colocar todas as crianças nas escolas e manter essas crianças nas escolas. E esse item é importante demais. Demais, demais, demais. Esse trabalho é dos professores. Jamais os estados e municípios vão conseguir colocar todas as crianças nas escolas e manter essas crianças nas escolas. Por causa da evasão escolar. Sempre, enquanto os estados e municípios estiverem construindo as escolas, sempre haverá evasão escolar, sempre haverá evasão escolar. Nós temos que construir uma escola X, tal que em X não aconteça a evasão escolar. Somente nós, professores, podemos construir uma escola X, tal que em X não aconteça a evasão escolar, não aconteça a violência, a indisciplina, o bullying, o preconceito. Essa escola X só será construída por nós, professores, por intermédio dos projetos. Autonomia para os professores, autonomia. Envolvimento. E a questão salarial. Eu sempre repito aqui, ó, a questão salarial. Então, é difícil acabar com a evasão escolar no Brasil. Porque os municípios, estados e municípios, não vão nunca construir essa escola X, tal que em X não aconteça a evasão escolar. Não vão nunca. Somente nós, professores, podemos construir uma escola pública que não aconteça a evasão escolar. Por intermédio dos projetos, né? Dos projetos. Ninguém acaba mais. A evasão escolar está em quase todas as escolas. A violência, o bullying, a indisciplina. Essas mazelas, nem os professores acabam mais. Porque elas já contaminaram as escolas. Nem os professores acabam mais. Nós vamos ter que construir uma escola X, tal que em X não aconteça essas mazelas. Não aconteça. Né? Deu para entender? É complicado. Como o tempo está acabando,
eu vou encerrar com esse item aqui, né? Na parte 3 eu vou continuar com os meus subtemas, né? Bom, estou encerrando a parte 2. Espero que você tenha gostado. Espero que você assista a parte 3, né? Professor, eu peço que você assista essa série de vídeos para que você tome uma posição do complexo do que é a construção da escola pública, do todo, para entender como é difícil construir uma escola pública no Brasil, né? Então, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.